queridos e amados irmãos em Cristo, estamos gravando a segunda parte do nosso vídeo sobre aquele tema: quem são os supostos irmãos de Jesus que a Bíblia nos apresenta, né? Se de fato Maria teve ou não teve outros filhos. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, que nos traz, já até li esse texto no vídeo passado, que nos traz os dados de 4 irmãos de Jesus. Vamos lá. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Esta aqui é a passagem bíblica. Só gostaria de lembrar que a Bíblia nunca fala dos filhos, né, de Maria, mas fala os irmãos de Jesus, que nós sempre interpretamos como os parentes de Jesus, supostos primos ou parentes próximos ali de Jesus. Lembrando que a Sagrada Escritura, o Evangelho de Lucas, né, por exemplo, ele nos traz dados importantes da família de Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, quando subiu ao templo, né, nos apresenta apenas José, Maria e Jesus. Essa é a família sagrada de Nazaré, né? Vamos dando continuidade. Nós vamos ficar aqui com Tiago, né, que era um apóstolo de Cristo. Isso que nos traz esse dado importante é o próprio Paulo. Vamos pegar aqui Gálatas capítulo 1, versículo 18 em diante, onde Paulo nos traz um dado importante sobre Tiago. O que é que diz sobre Tiago? Paulo, né? Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, né, que é Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Paulo foi se encontrar com Pedro, não viu nenhum apóstolo em Jerusalém, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, nós sabemos aqui que Paulo nos traz que esse Tiago era um apóstolo e era irmão do Senhor. Se nós formos na lista dos apóstolos, né, dos apóstolos, nós encontramos aí em Mateus capítulo 10, versículo 2, 4, também em Marcos 3, versículo 13 e 19, e a lista de Lucas capítulo 6, versículos 12 e 16. Em todas as listas dos apóstolos nós temos apenas 2 Tiagos. O Tiago maior, irmão de João, evangelista, que era filho de Zebedeu, e nós temos também um outro Tiago, chamado de Tiago menor, que era filho de Alfeu. Então Paulo nos diz que o Tiago, irmão do Senhor, é um apóstolo. E na lista dos apóstolos aparecem 2 Tiagos. Vou repetir mais uma vez. Um é filho de Zebedeu, que é irmão de João, evangelista, e o outro é filho de Alfeu. Temos aqui um pai desse Tiago, Alfeu, e não de José. Mas você pode objetar, Maria deve ter casado com esse tal de Alfeu, deve ter ficado viúva de José e ter casado com Alfeu, gerado esses outros filhos, né? Mas vamos aqui, olhando a Sagrada Escritura, olhando Mateus capítulo 27, 55 a 56, também Marcos 15 a 40 e João 19, versículo 25, nós vamos ver também quem é a mãe desse Tiago, desse José, desses supostos irmãos de Jesus. Versículo 55 nos diz o seguinte: estavam ali muitas mulheres. Aonde? Diante da cruz do Senhor, onde Jesus foi crucificado. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe. Havia acompanhado Jesus desde a Galileia a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Se nós olharmos para João 19, nós vamos descobrir quem é essa mulher, mãe de Tiago e de José. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, aqui fala da mãe de Jesus, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. No Evangelho de Marcos também nos fala de uma tal de Salomé, né? Então nós temos algumas mulheres, né? Então aqui deixa bem claro, perto da cruz de Jesus permanece de pé sua mãe, especificamente sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Então é João que vai nos dar esse dado importante, ligando a Mateus, quem era essa mulher, mãe de Tiago e mãe de José e dos irmãos de Jesus. Era sua irmã, Maria, mulher de Cleofas. Então você pode dizer, mas como não era Alfeu o pai desses irmãos de Jesus, esses parentes de Jesus? Aqui nós podemos fazer apenas cogitações, né? Cogitações. Essa irmã de Maria, podemos apenas fazer cogitações que ela poderia ser casada com outro esposo, no caso aqui, viúva de Alfeu casou com Cleofas, ou também podemos cogitar que Alfeu e Cleofas eram a mesma pessoa. Um nome grego, um nome hebraico, ou então um apelido, e o nome hebraico e um apelido, ou então um nome grego, como existe nas Sagradas Escrituras várias passagens, várias pessoas que trazem 2 nomes, né?
como no caso de Mateus, né, que era conhecido também como Levi, Tiago, que tinha o apelido de Boanerges, que foi o próprio Cristo que deu esse título para ele, chamado Filho de Trovão, Tomé, que é conhecido também como Dídimo, né, Saulo, Paulo também, conhecido como Saulo e Paulo, Simão e Pedro, que ganhou o seu nome, Tadeu, que também tem uma variação no nome dele, chamado também conhecido como Lebeu. Pois é, esses dois nomes é muito comum dentro da Sagrada Escritura e dentro daquela cultura daquela época. Tem muitos outros exemplos, mas esses são suficientes, né? Mas aqui tem um dado extra-bíblico muito importante, né? Que é do historiador Egésipo, historiador do século II. E quem cita esse historiador é o Eusébio de Cesareia, né? Eusébio de Cesareia é a nossa obra História Eclesiástica, né? Ele nos fala algo importante, né? Ele afirma que Cleófas é irmão de José. Eusébio de Cesareia citando o Egésipo, historiador do século II, onde Egésipo falava que José era irmão de Cleófas, né? Então nós temos aqui algo muito importante para se notar, que de fato quem era parente de Jesus, era Cleófas. Cleófas era irmão do pai adotivo de Jesus, e que essa Maria, que João coloca como irmã de Nossa Senhora, era cunhada. Então, só para a gente perceber que o termo Adelphos, como já falei várias vezes aqui, ele é utilizado não somente, o termo Adelphos, que é irmão, né? É utilizado não somente para parentes, não para parentes filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas também para parentes próximos, né? Como no caso aqui, essa irmã de Nossa Senhora seria cunhada. E nós temos a resposta, né? Esses supostos irmãos de Jesus não são filhos de Maria e de José, mas a própria Bíblia, a própria Sagrada Escritura nos traz esses dados importantes. Não é Maria e nem José, mas o tal do Cleófas, também chamado de Alfeu, e a outra Maria, que é a irmã de Nossa Senhora. É muito simples, mas as pessoas costumam tirar os textos dos seus contextos ou não conhecer a Bíblia, conhece superficialmente a Bíblia e faz essa grande confusão, né? Mas a polêmica continua a polêmica. E existe um outro texto também que é tirado do seu contexto para justificar que Maria não era virgem. Vamos lá, que é o texto do até que. Vamos analisar esse texto de Mateus, capítulo 1, onde fala aquela grande dúvida, né, de José, que o anjo Gabriel apareceu a José em sonho. José que tinha dúvida em receber Maria como esposa, porque ela apareceu grávida. E o anjo diz a José em sonho: não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que vai nascer dela vem do Espírito Santo. Eu vou ler a partir daqui do versículo 23 do capítulo 1 de Mateus. Diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que significa Deus conosco, né? José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu, aqui que vem a grande confusão, não a conheceu até que ela deu à luz ao filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Esse aqui é o texto da confusão, esse até que, esse termo grego, né? Eus-ur, esse termo Eus-ur, ele é um termo muito utilizado nas Sagradas Escrituras. Os evangélicos interpretam, tirando o seu contexto, que José conheceu Maria, quer dizer, teve relações sexuais com Maria depois que ela deu à luz. É desconhecer a Sagrada Escritura, desconhecer os termos bíblicos, desconhecer a própria língua que foi escrita, o grego, né? Porque esse termo é muito utilizado dentro da Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento também, e não significa que depois que José teve relações com Maria. Eu vou trazer muitos textos aqui para a gente compreender melhor. Aqui, primeiro, nós vamos analisar o texto, que aqui de fato a intenção do agiógrafo, né? Que o Mateus, né, o escritor sagrado, fala com relação a esse texto. Então, os evangélicos eles fazem uma extrapolação do texto, dizendo que depois que José teve relação sexual. Mas qual é a grande intenção do texto? Essa é a pergunta. A grande intenção do texto qual é? É falar que José teve relações sexuais com Maria? É falar da vida íntima do casal? Claro que não. A intenção do texto é falar que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Essa é a fundamentação do texto. Esse é o objetivo do texto. Falar que ele não nasceu através da união carnal de José e de Maria, mas por obra do Espírito Santo. Mas vamos ver o até que. Como é que é apresentado o até que dentro das Sagradas Escrituras? Primeiro vamos ao Antigo Testamento analisar esse termo, né? 2 Samuel capítulo 6, versículo 23, onde diz: Nicol, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. O termo aqui, eos, né? Até o dia da sua morte. Na mentalidade protestante, né? A filha de Nicol, filha de Saul, ela teve filho depois da morte. Bem provável que ela tenha filho depois da morte, né? Porque se eles interpretam que
José não conheceu Maria até que deu à luz ao filho, e depois ela teve relações sexuais com... Ele teve relações sexuais com Maria, então aqui também Nicole, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Depois da sua morte, ela teve filhos, né? É só na cabeça de quem não conhece os termos bíblicos, né? Mas vamos também ao Novo Testamento, 1 Coríntios, né? Capítulo 15, versículo 25. Diz o seguinte: pois é preciso que Cristo reine, né? Que Ele reine até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, né? Paulo, aqui é o Novo Testamento, termos els u, falando. Aqui na mentalidade protestante, Jesus Cristo vai reinar somente depois, só até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Depois que ele colocar, ele não vai reinar mais não. Quer dizer, Jesus não vai reinar eternamente, como a Sagrada Escritura nos apresenta. Que o seu reino não terá fim. Então, o termo até que muito utilizado na Sagrada Escritura. Só em Mateus esse termo até que é utilizado 49 vezes, né? O próprio Mateus que cita aqui esse termo logo no seu primeiro capítulo, ele é utilizado 49 vezes. Mas vamos falar mais alguns exemplos para vocês. Vamos ver que esse termo, até que, ele é utilizado tanto para o passado, quanto para o presente, quanto para o futuro. É Mateus 28, capítulo 20, onde Jesus Cristo diz o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, na mentalidade da interpretação, Jesus Cristo estará conosco somente até passar a figura deste mundo. Estará conosco todos os dias até o final do mundo. Depois, não estará conosco eternamente, né? Então, é falta de conhecimento. Mas nós vamos trazer aqui mais um texto, né? Mateus capítulo 1, né? Versículo 17, onde fala: portanto, o total das gerações é de Abraão até, aqui o termo até, né? Termo els, até Davi, 14 gerações. Aqui está se referindo ao passado. Foi empregado aqui o termo para o passado. De Davi até, mais uma vez o termo até o exílio de Babilônia, 14 gerações. Aqui também referente ao passado. E do exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. Até Cristo é presente, né? Também o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 29, onde Jesus Cristo disse: eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Até, aqui é empregado o termo até para o futuro. Então nós vemos que esse termo até, ou em grego els u, ele é empregado tanto para o passado, como para o presente, quanto para o futuro. É empregado 146 vezes na Sagrada Escritura esse termo. Só em Mateus, como já citei, 49 vezes. Pois bem, esse é um tema que não se esgota. Nós poderíamos trazer aqui muitas outras informações sobre o até que, sobre esses irmãos de Jesus. Mas para finalizar, eu gostaria de citar aqui um texto muito importante na Sagrada Escritura, que é o texto de João, no capítulo 19, no versículo 26, onde Jesus nos deixa bem claro que Maria não tinha outros filhos e que ele não tinha outros irmãos, irmãos biológicos, né? Por quê? Porque ele entrega sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado. Na cultura judaica, dentro da lei judaica, isso era inconcebível, né? Quem era responsável legal por uma viúva, eram os filhos, sobretudo o filho mais velho, né? Aqui Jesus, como ele não tem outros irmãos, ele entrega a sua mãe aos cuidados do discípulo que ele confiava, o discípulo amado, né? Que ele diz o seguinte: Jesus, vendo a sua mãe e vendo perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir desse momento, dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Esse texto está em perfeita harmonia com a tradição da igreja, que nos diz que João cuidou de fato de Nossa Senhora.